Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar, como é a relação da minha mãe narcisista com o meu marido, o fato de que ela tem muitos ciúmes dele. Eu já fiz um outro vídeo falando um pouco sobre isso, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para vocês. Nesse aqui eu vou falar mais essa parte dos ciúmes. Quanto ela é ciumenta com ele e o quanto ela é extremamente competitiva. Se você gosta que eu traga assuntos assim da minha vida, para dar exemplo para vocês, já deixa um like aqui nesse vídeo e bora assistir. Eu sempre gosto de vir falar coisas desse tipo para vocês, gente, que tem a ver com a minha vida, eu vou contar aqui sobre minha vida, mas dar exemplos para vocês, porque vocês me perguntam bastante até, como é a relação da minha mãe com o meu marido, porque eu ainda moro com ela e ele mora junto, não sei se esse vídeo vai ser o primeiro que você está aqui vendo, mas foi ela mesma que nos convidou para vir morar aqui com ela. E eu já expliquei essa história, vou deixar linkado um outro vídeo aqui que eu falo um pouquinho mais sobre isso. E seguimos aqui, mas lutando para sair. E eu sei que é o caso de outras sobreviventes que me acompanham também. Ou algumas têm um namorado, que fica bastante em casa. E tem muito conflito com a mãe narcisista e o companheiro. Porque realmente, gente, elas fazem um caos na vida de todo mundo. Sobra para todo mundo. Pro seu marido, pro seu namorado, o genro não ia ser diferente. Minha mãe narcisista sempre foi ciumenta. Eu não acho ciúmes bom em nenhum âmbito de amizade, de pai e mãe com o filho, de namorado, marido, enfim. Eu acredito que o ciúmes é um sentimento ruim. Acho que a gente acabou aprendendo a normalizar os ciúmes quando é marido, namorado. Mas eu não acho de forma nenhuma um sentimento bom, tá? É um sentimento natural do ser humano, mas não é bom, não traz nada de bom. Essa é a minha opinião. E o ciúme da mãe narcisista é diferente, porque é possessivo. Ela tem um sentimento de posse por nós. Um sentimento de que a gente pertence a ela, nasceu para servir ela e é só isso. Somos como meros escravos. Então, quando uma pessoa chega na nossa vida, que seja um companheiro, uma companheira, a mãe narcisista ela entra em colapso, porque ela enxerga essa pessoa simplesmente como uma rival. Essa pessoa vai roubar o meu suprimento. Essa pessoa vai fazer com que, minha filha ou filho não seja mais, eu não seja mais o centro das atenções dela. Porque quando a gente é criança, adolescente, é exatamente isso que a mãe narcisista é, Ela é o centro das atenções do nosso mundo. Até a gente, descobrir alguma coisa, a nossa mãe é tudo para nós. A gente enxerga dessa forma. Claro que há as exceções, tá, gente? Mas a maioria é assim. Então, quando a gente começa a se relacionar com alguém, e aí vem a pessoa e começa a ter a nossa atenção, a gente começa a aprender coisas novas com essa pessoa, a gente tá ali feliz. A mãe narcisista não vai gostar nada disso, porque a gente tá dando atenção para outra pessoa. Comigo, gente, não foi diferente. Quando eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 18 anos e a gente, já se encantou um pelo outro logo de início. Já dava para perceber que ia ser uma coisa mais séria, que pelo menos namorar a gente ia. Ele me pediu em namoro, foi até bem rápido, mas foi uma coisa assim que os dois queriam. Claro que eu estava um pouco mais assustada pela pressa, em que ele me pediu em namoro, mas deu tudo certo, Eu também não tinha nada a perder e começamos a namorar. Quando minha mãe narcisista percebeu que era sério, que a gente tava já
ficando mais sério, foi aí que ela começou a achar ruim de muitas coisas, caçar defeito em tudo. Porque, gente, até enquanto ela tava achando que podia ser só um namorico, que daqui a pouco passava, daqui a pouco eu dava um pé na bunda dele, por exemplo, ela tava demonstrando aquele ciúmes leve, que é fingido, né? Aquele ciúmes que parece que é preocupação, mas não, é ciúmes possessivo. Esse, no início, ela tava mostrando leve. Depois que ela viu que realmente ia ficar sério e nós íamos namorar sério mesmo, aí que tudo mudou. Ela começou a caçar defeito em tudo. Meu marido, né, na época namorado, não era bom o suficiente em nada na visão dela. Faltava isso, faltava aquilo, ele não era bom nisso, ele só era bom naquilo outro, ele não era de religião X, então não ia dar certo comigo. Isso porque na época eu era católica, né, gente? Então ela achava que por ele não ser católico, não ia dar certo o nosso relacionamento. Hoje em dia eu não sou mais católica, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu sou cristã porque sou seguidora de Cristo. Isso é papo para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixa nos comentários. Pois bem, cada hora ela arrumava um defeito novo. Só que quando ela viu, gente, que isso não ia adiantar, que eu não enxergava ele dessa forma, que ele nem tinha esses defeitos que ela inventava e que eu ia continuar com ele, foi quando começou a perseguição maior. Na época também, o marido dela na época, ex-padrasto, também era uma pessoa extremamente ciumenta comigo, tá? Bem possessiva. Então ele piorava as coisas porque ficava falando coisinhas no ouvido dela, inventando coisinhas, pilhando a minha mãe narcisista, deixando ela mais nervosa, mais estressada. Então ela vinha com tudo pra cima da gente. Foi um caso bem complicado na época. Enchiam muito o nosso saco. A gente não podia fazer nada. Era supervisionado o tempo todo. Minha mãe dava ataques o tempo todo, me fazendo passar vergonha na frente dele. Justamente tentando que eu passando vergonha, a gente podia terminar. Ela sendo extremamente agressiva, ele podia falar, não, essa menina tem uma família muito louca, vou sair correndo daqui. Tudo ela fazia para nos atrapalhar. Todas as coisas que vocês podem imaginar e já terem vivido também. Nessa época ela mandava, né, um pouco mais na minha vida, porque eu era bem novinha. Novinha, mas besta, né, gente? Vocês sabem, bem bobinha, então eu deixava com que ela me controlasse. Apesar de já ter 18, 19 anos. Então ele, o meu marido, né, namorado na época, vinha só quando ela, permitia. Vinha na minha casa, né? E ela tava sempre empatando. Os dois trabalhavam de segunda a sexta nessa época. E a gente, na teoria, tinha um final de semana, né, pra se ver. E ela impedia de todas as formas possíveis. Ela tentava, né, gente? Muitas vezes ela conseguiu, em outras não, porque aí também chegou o momento de eu dar um basta. Mas enquanto eu não dei esse basta, ela conseguia sim impedir a gente de se ver, inventando que tinha que sair comigo, né? Que ela precisava sair e eu tinha que ir com ela. Em médico, essas coisas. Ocupava o meu sábado todinho. Inventava faxina, tá, gente? Que eu tinha que faxinar tudo. E quando não era faxinar tudo sozinha, era ajudar ela a faxinar. E muitas das vezes essa faxina era sábado e domingo, tá? 2 dias de faxina. Tudo pra eu não vê-lo. No início do namoro, ela não deixava eu ir na casa dele. Até o momento, gente, que eu sempre fui muito teimosa. Então eu bati o pé e falei, vou. Eu vou na casa dele sim. Conhecer a família dele e tal. E ele é meu namorado. Eu acho que o grande conflito da minha mãe narcisista comigo, né, é justamente que eu não sou totalmente manipulável como ela queria que eu fosse. Então, gente, eu tenho uma mente assim até que bem racional. Eu sei quando aquilo que a pessoa tá fazendo
não tem um pingo de cabimento, não tem um pingo de noção. E aí eu vou e tomo as minhas atitudes. Eu sempre fui assim, então eu acho que é por isso que na adolescência foi a fase de maior conflito entre nós duas. Passado, gente, todo esse início, que foi um perrengue, uma confusão, ela tentando impedir de todas as formas, e eu sempre brigando ali, batendo o pé, falando não, eu vou fazer o que eu quiser, já tenho idade suficiente para isso, enfim. Foi um drama, tá, gente? Mas eu conto depois em outro vídeo bem detalhado para vocês. Passando esse drama, quando minha mãe teve que aceitar, né? Aceita que dói menos, eu já tava namorando há muitos anos, que ela diminuiu essa coisa de tentar separar a gente, porque ela viu que não tava adiantando. Aí ela começou a se fazer de amiguinha, falsa como é, né, gente? Caímos em várias armadilhas dela, mas o principal que eu quero dizer aqui é que nessa fase, mesmo se fazendo de amiguinha, ela sempre entrou em competição com meu marido, pra me disputar. Para disputar a minha atenção, para fazer com que eu escolhesse toda hora entre ela e ele. E, gente, essa competição era com tudo, tá? Desde coisas mais complexas a coisinhas mais simples. Ela sempre teve raiva do meu marido. Porque pra ela, gente, ninguém é bom o suficiente, tá? A mãe narcisista, principalmente se ela não escolheu a pessoa, essa pessoa não serve, não presta. E mesmo quando ela escolhe, depois ela arruma defeito. Porque a única coisa que ela quer, gente, é brincar com a nossa vida. É brincar com a vida dos outros. Ficar fazendo as pessoas, né, de fantochinho e controlar tudo e todos. É somente isso que ela quer. Geralmente a mãe narcisista gosta de um namorado seu, por exemplo, quando ele tem esse viés manipulador igual a ela. Aí ela pode se identificar com ele e ser o genro amado preferido dela. Geralmente vai ser um parceiro seu, né, um namorado que compactua com as maldades da sua mãe narcisista e valida ela. Aí esse elas gostam. Agora, quando você tem um marido, namorado que não é assim, manipulador, né, e é normal, né, vamos dizer assim, é normal, é claro que ela não vai gostar. Uma das coisas mais marcantes que aconteceu, né, que marcou bastante pra mim, foi que em uma dessas crises loucas de ciúmes, ela competiu um bolo de aniversário com o meu marido. Eu sempre gostei de o bolo de uma pessoa, né, uma doceira que era amiga da família e profissional. Os bolos dela eram maravilhosos e meu marido já tinha dito que ia encomendar um bolo desse pra mim. Mas, gente, eu não botei muita fé, né, porque eram muitos meses antes que ele falou isso, meses antes do meu aniversário. Então eu nem acreditei, assim, que ele ia realmente comprar o bolo, porque eu não tinha mais costume de festa, nem nada. Eu não lembro qual foi esse aniversário não, tá, gente? Mas tipo 20 e poucos anos. Aí, minha mãe narcisista estava sabendo que ele ia comprar esse bolo, que foi surpresa pra mim, né? Ele realmente me enganou ali perto do aniversário. Eu achei que a gente fosse sair, né? A gente saiu, mas eu não achei que teria o bolo. O porém é que minha mãe narcisista sabia. E ela simplesmente foi pra casa de uma outra pessoa, né, parente, e fizeram um bolo juntas. Detalhe que essa parente também extremamente tóxica. Acredito que tem um pezinho lá no narcisismo também. Fizeram um bolo também, né, todo cheio de coisa, de morango, que eu gosto, morango com chocolate. E levaram pra casa, sabendo que meu marido levaria já um bolo. E detalhe, gente, não ia ter festa. Então, tipo, pra que 2 bolos em casa? Porque não ia ter festa, ninguém ia lá. Não contente, minha mãe narcisista colocou os 2 bolos na mesa. Mas você acha que ela colocou o bolo de uma forma normal? Não. Ela colocou o bolo na mesa, enaltecendo o bolo dela e deixando do meu marido, que ele me deu, tipo, de lado, de canto. E toda hora pegando o bolo dela e mostrando pra todo mundo.
e tirando foto e colocando no grupo da discórdia da família dela. E infelizmente fazendo eu tirar foto com o bolo, posar ali com o bolo, né, no prato, na desculpa de tirar foto para mostrar para essa pessoa que fez junto com ela. Olha que lindo bolo que a gente fez para você. Eu, gente, na época muito enganada ainda, muito iludida. Fiquei sem graça, né? Eu achei a situação ridícula, sabe? Bem constrangedora e tirei foto, né, com o bolo lá, mostrando. Porque, né, falei, poxa, né, não vou ter gratidão pelo que ela fez. Tudo bem, né, eu tiro a foto e tal. Gente, mas sério, foi insuportável. O foco do aniversário não era eu, era o bolo. Não parava de falar um segundo do bolo e me perguntando: ai, tão bonito. Ai, você viu que lindo. Ai, você viu que eu coloquei 5 morangos. Ai, você viu que não sei o que. Gente, insuportável. E era um bolo simples, tá, gente? Lindo, gostoso, porém simples. Bolo que a gente faz em casa. Recheio, cobertura, enfeitadinho com granulado, normal. Já o bolo em que meu marido pegou da confeiteira profissional, gente, era um naked cake, que é um bolo que ficou na moda, né, uma época, que é tipo bolo pelado. É um tipo de bolo que mostra as camadas de recheio e tem uma cobertura bem bonita, né? Cobre só umas partes do bolo. É bem bonito esse bolo. O apelo visual do bolo é lindo. E era de chocolate com morango também. Olha só que coincidência, né? E ainda tinha a minha gatinha, né? Feita de pasta americana, acho que é o nome. A boleira profissional, né, gente, sabe fazer todas essas coisas. Então ainda tinha, né, uma gatinha branquinha do olho azul, né, a minha gatinha, a Lua, em cima do bolo. Feito ali, né, de esculturinha, né, parecendo uma escultura de pasta americana. Não querendo, né, competir, gente. Não era uma competição, nunca foi. Eu fiquei agradecida com os 2 bolos, óbvio. Eu amei comer os 2. Comi até demais, né? Fui distribuindo o bolo também, porque era muito bolo para pouca gente. Mas enfim, gente, gostei dos 2, óbvio. Mas claro que a minha mãe narcisista ficou extremamente enciumada, porque quando ela viu o bolo todo profissional, todo lindão, né? Até com a Lua em cima ali, a minha gatinha, ela ficou em cólicas. Acho que por isso que ela piorou a reação de colocar os 2 bolos na mesa e ficar enaltecendo o bolo dela. Gente, isso foi um desastre, tá? E eu fiquei bem chateada porque eu percebi que ela entrou em competição, né, com meu marido e querendo que o bolo dela fosse melhor, que fosse mais especial, que eu gostasse mais do bolo que ela fez e deixasse de lado o bolo dele. Obviamente isso não aconteceu porque eu não sou idiota, né? Eu fiz as fotos que ela queria e tal, e cantamos parabéns, infelizmente, porque eu não gosto muito, tá, gente? Mas cantamos parabéns com a vela no bolo dela, tá? Porque a vela tinha que estar no bolo dela, não podia estar no outro bolo, não. E ela tentou pegar ângulos de foto que só pegasse o bolo dela, sabe? O bolo que ela fez ficar mais em evidência. Foi ridículo, gente. Ridículo. Um drama, dava pra sentir a competição, ela olhando assim pra mim, olhando pro meu marido, do tipo: olha, fui eu que fiz, o meu é muito mais especial. O seu você comprou, foi outra pessoa que fez. Sendo que meu marido faz sim bolos maravilhosos, mas nesse ele quis comprar porque eu queria o bolo dessa boleira. Vocês conseguem entender, né, gente, o nível ali, né, que a minha mãe narcisista ficou competindo. Porque pelo meu marido, gente, tanto faz, ele não tava ligando. Podia ter 5 bolos. Ele não se importa, ele não liga, ele só me deu de presente o que eu queria. Então, tipo, pra ele foi ok, mas pra ela, gente, foi uma competição
ridícula. Eu acredito, se eu não me engano, esse foi o último aniversário que eu fiz de tendo bolo, né? Assim, tendo bolo com ela. Depois desse, porque foi um papelão, né, gente? Foi uma vergonha alheia enorme. Como eu disse pra vocês, era meu aniversário, mas parecia que o bolo, que era a estrela da festa, minha mãe narcisista estragou, né, esse aniversário nesse sentido. Eu acredito que foi o último em que eu fiz um bolo e comemorei com ela, porque eu não queria mais passar por isso, né, gente? E nos outros aniversários, 2 aniversários pra frente, ela quis fazer bolo pra mim e eu falei que eu não queria, não precisava e não era pra fazer. Que eu ia sair de casa, enfim. Ela tentando aquele joguinho de boazinha perto do meu aniversário. Porque, gente, a intenção dela de fazer bolo pra mim é só pra mostrar pros outros que fez. Pra mostrar que é a boa mãe, a boazinha. Não tem amor, não é pra me agradar. Não é, gente. É falsa. Então... Não é pra mim, é só pra mostrar pros outros. Então eu nunca mais aceitei nenhum bolo que ela queira fazer. Aliás, pra deixar bem claro, na infância, quando eu queria, era um drama, não queria fazer bolo, me deixou sem bolo vários aniversários, não fez nenhum bolinho simples de forma, nada. Quando eu queria. Quando eu passei a não querer, aí ela queria fazer. Acho que só de pirraça, né? Só pode. Vocês conseguem perceber o que eu sempre falo? Que a mãe narcisista não dá ponto sem nó? Fiquem atentos aos sinais. Você já passou alguma história parecida assim como a minha? De ciúmes extremo da sua mãe narcisista com o seu namorado, com o seu marido? Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, deixa um like aqui pra mim, compartilha ele com outros sobreviventes e se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.